Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina da tua pós-graduação em Gestão em Educação à Distância. Na disciplina de hoje, veremos as tecnologias educacionais, as tecnologias que são aplicadas à educação, em especial à educação à distância. Me chamo Rafael Nink e, como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando um sapato preto, calça jeans, uma camisa preta com detalhes listrados em vermelho e branco e com um blazer cinza sobre essa camisa. Ao fundo, uma plotagem branca com os dizeres EAD mudando realidades na cor verde. Então hoje, como início da disciplina, vamos apresentar a disciplina, apresentar como vai ser o processo avaliativo, as referências básicas e a ementa da disciplina. Como um desafio, em cada web aula eu utilizaria uma ferramenta diferente para a projeção, para a gravação da aula. E hoje, na apresentação, irei utilizar o Prezi, que é uma ferramenta de apresentação disponível na internet, e ele tem as versões gratuitas e ainda planos pagos com algumas funções adicionais. Então, para cada web aula, uma ferramenta diferente que você pode verificar o funcionamento e aí, quem sabe, se incentivar a estudar a ferramenta, a produzir algum material didático utilizando a ferramenta. Então, como apresentação, meu nome é Rafael Nink de Carvalho, eu sou mestre em matemática. Minha formação, além da graduação em matemática, eu fiz desenvolvimento de sistema da informação na Unesc em Cacoal, fiz engenharia civil e especializações, essas sim relacionadas bastante com a nossa disciplina, educação matemática pela UNIR de 2005, metodologia do ensino superior pela UNIR 2006, tecnologias em educação pela PUC Rio em 2010 e mídias em educação. Fiz o meu mestrado pela Universidade Federal de Rondônia em 2013 na área de matemática e atualmente cursando doutorado em ciências da computação pela Universidade Federal Fluminense, explorando a área de ciências de dados. Minha experiência profissional, eu fui professor da rede estadual de ensino de Rondônia, atuei durante 9 anos no ensino fundamental e ensino médio. Posterior, trabalhei na Unesc, Universidade de Cacoal, para os cursos de administração, economia e engenharia civil. E atualmente como professor do IFRO, concursado já há 11 anos dentro da instituição, dentro do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Para a nossa disciplina, ela prevê com 4 tópicos que serão bases para desenvolver das aulas, que é mídias de comunicação, ambientes virtuais de aprendizagens, tecnologias assistivas e o Web 2.0, as ferramentas disponíveis na internet que promovem uma interação maior ou disponibiliza alguma função interativa com o usuário, seja para produção ou seja para comunicação. Então, quais os objetivos da disciplina? Conhecer as tecnologias da informação e comunicação para fins educacionais e a sua utilização no processo de ensino-aprendizagem. E aí a ênfase, educação à distância. E aí, como objetivos específicos, habilitar a utilização e os recursos da tecnologia de informação para fins de processo de ensino-aprendizagem. Segundo objetivo específico, compreender que os recursos tecnológicos evoluem conforme o avanço das tecnologias digitais. Isso se faz muito presente no meio digital, no meio da informática, o avanço é acelerado. Empregar esses recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o ensino e favorecer a educação. E para essa disciplina, para a gente completar o ciclo da disciplina, é importante avaliar o aprendizado de vocês. E para isso será propostos 3 atividades, um plano de aula, depois estudar uma ferramenta dessas digitais e compartilhar com os colegas, e ainda um estudo inicial sobre bibliometria, mas para explorar algumas ferramentas que utilizam inteligência artificial. Então, na primeira atividade, o plano de aula, é uma atividade que consiste na elaboração de um plano de aula, mas que envolva o uso de pelo menos 2 mídias. Utilize o material impresso, ou radiofônico, ou televisivo, ou ainda a mídia informática.
Então, num plano de ensino, um plano de aula, quais são os elementos que precisa compor esse plano de aula? Se você procurar na internet, ou dependendo se você atua em alguma instituição de ensino, provavelmente ele já tenha um modelo que precisa ser preenchido. Só que um plano de ensino, ele precisa ter um plano de aula, ele precisa ter alguns elementos básicos. Eu gosto muito de utilizar a metodologia do 5W2H, que é, primeiro, qual que é, para quem você vai ofertar essa aula? Então, a identificação da turma, até do professor. Então, essa aula vai ser elaborada para disciplinas de tecnologias educacionais, do curso de pós-graduação em gestão e educação à distância. Qual vai ser o local? Ou, por exemplo, vai ser um ambiente virtual de aprendizagem, que a aula vai estar disponibilizada, ou vai ser através de uma aula síncrona, ou se vai ser parte no momento, no encontro presencial. Qual o conteúdo que vai ser trabalhado nessa aula, os objetivos e ainda quando que vai ser efetuada essa aula. Ou ainda, se você não tem uma data, mas qual que é a carga horária prevista para essa aula? Vai ser 1 hora, 2 horas, 50 minutos, 2 tempos de aula? Qual vai ser a metodologia? E aqui atente-se, já que o plano exige que você use pelo menos 2 mídias, descrever os passos. Olha, inicialmente será abordado o conteúdo tal, utilizando a ferramenta X, e vai elencar cada uma dos processos metodológicos que serão utilizados durante a aula. Os materiais necessários, aí você pode fazer referência aos sites, aos materiais impressos, o que você for utilizar na elaboração do plano de aula. A avaliação, como vai ser feita a avaliação para atender aqueles objetivos. Então, meu objetivo, lembrando, o objetivo é para o aluno. Então, o que o aluno vai ser capaz? Compreender o conceito de tecnologia. Então, a avaliação vai ser como que eu vou verificar que o aluno vai compreender o conceito de tecnologia. E, por último, as referências que você vai utilizar para a aula. Na segunda atividade, o objetivo dessa atividade em si é estudar uma ferramenta digital e o compartilhamento com os demais colegas. Então, a atividade consiste em descrever, no máximo, 250 palavras, já que isso é compartilhar num fórum de dúvidas, e quando você excede esse número, pode ficar muito longo o texto e ficar difícil de acompanhar num fórum de discussão, já que como a ideia é apresentar para os colegas uma ferramenta, eles podem interagir. Então, se você produz um texto longo, a página do fórum vai ficar muito longa, o que vai ficar cansativo de visualizar, de ler, de se aprofundar no conteúdo. Então, você vai sobre uma ferramenta digital que você pode escolher, uma ferramenta da Web 2.0 ou um software específico de produção de conteúdo didático, vai descrever qual que é essa ferramenta, qual que é a função e vai citar um artigo científico que aborda o seu uso dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, digamos que eu escolhi o Prezi. Então, o que é o Prezi? Qual que é a função dele? Quais são os principais recursos? Qual que é o objetivo de utilizar o Prezi? Faz uma descrição, até 250 palavras, e depois, utilizando lá as bases, por exemplo, o portal de periódico da CAPES, o Google Escolar ou o Cielo, procure pelo menos um artigo científico que demonstra, que cita um caso de uso dessa ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, e aí você compartilha esse link. Caso o teu colega se interesse pela ferramenta, ele pode buscar mais informações sobre essa ferramenta, sobre como utilizar essa ferramenta na sala de aula. E aí, nossa terceira atividade, inicia-se um estudo de bibliometria. Obviamente, bibliometria é uma área de estudo aprofundada sobre as referências bibliográficas, as referências acerca de um tema a ser pesquisado. Nessa atividade, a ideia é explorar 2 sites, o Dimensions.ai e o Connect Papers, que a ideia é, a partir de um tópico da sua área de interesse, você buscar referências científicas e aí fazer um estudo bibliométrico. Olha, qual as principais temáticas dessa disciplina, desse tema? É um tema relevante? Há publicações constantes sobre o tema? E isso a gente vai fazer depois, na hora que estudar as ferramentas da Web 2.0. Então, você vai selecionar um tópico dentro do tema escolhido,
e aí pode ser dentro de metodologia científica, que vocês fizeram com o professor Valdes, começaram já a escrever um projeto de pesquisa. Então, selecione esse tema do teu projeto de pesquisa e faça uma busca nessa plataforma. Você vai conseguir elencar diversas referências e como que esses autores se conversam entre si, conversam em termos de citações, quem cita quem, como que se dá a conexão de citações nesses artigos. Na segunda base, a ideia é aplicar a técnica de snowballing, que seria, dado um artigo, quais são os estudos anteriores àquele artigo? Quais são os estudos que se desenrolam a partir daquele artigo? Isso a gente vai fazer junto e como atividade vocês vão elaborar sobre o tema de interesse de vocês ou sobre o tema pesquisado na disciplina de metodologia. E é claro que para isso a gente precisa ter uma base para começar a explorar esse universo de tecnologias digitais aplicadas à educação. E como motivação, eu deixei 2 charges que está disponível lá no livro A Escola de A a Z, de organização do Felipe Perrenot. Na primeira, um professor e com os dizeres: 30 anos que dou aula e que eu repito as mesmas coisas. Será que isso é desenvolvimento durável? Então, será que aquilo que a gente está ministrando não pode ser ministrado de forma diferente? Ou será que esse conceito já não evoluiu com o tempo ou tem impactos diferentes na sociedade? Na segunda charge, titulada como Iniciativa, também desse mesmo livro, A Escola de A a Z, de coordenação do Perrenot, ele traz uma sala de aula, um professor e 2 alunos, e o aluno está com o controle remoto na mão. E ele está dizendo: não gosto desse programa, vou mudar de canal. Então, com o advento da tecnologia, a multiplicidade de mídias, multiplicidade de canais televisivos, de canais de streaming nas plataformas digitais, permite com que o indivíduo possa escolher aquilo que ele quer assistir. E quando ele vai para a sala de aula, nem sempre aquilo é relevante para ele. Então, o professor tem que estar atento a essa percepção de que o aluno, como que o aluno está motivado para assistir a disciplina, para participar da aula. E quem sabe tentar instigar a curiosidade desse aluno para que o conteúdo seja mais motivador. Então, com base nessas 2 charges, pensa um pouco, o que a tecnologias pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem? Como que ela pode auxiliar, como pode ser uma ferramenta, seja para a produção, seja para motivar o aluno? E para você tentar buscar uma resposta para essas perguntas, eu deixo as nossas referências, e aí divididas em referências básicas e referências complementares, que serão utilizadas na nossa disciplina. O primeiro livro, Tecnologias para Transformar a Educação, que está lá disponível na nossa biblioteca virtual, na minha biblioteca, que vocês podem ter acesso. Já o segundo, também um livro, intitulado de Tecnologias que Educam, Ensinar e Aprender com as Tecnologias da Informação e Comunicação. Então guardem esse Tecnologias de Informação e Comunicação, que vai ser um tema central para a nossa disciplina. Na última sugestão da referência básica, temos o livro Tecnologias e Educação. E aí o enfoque para as mídias. Então, apesar de apenas um desses livros estarem disponíveis lá na nossa biblioteca virtual, mas você consegue encontrar outros títulos relacionados a essa temática, ou ainda relacionado a uma mídia específica. E a gente vai ver esse conceito de mídia. Já nas referências complementares, temos Ensaios sobre Educação à Distância no Brasil, da Belloni, uma pesquisa realizada por uma professora aqui de Porto Velho, a professora Sara, que traz como título a visão dos docentes das instituições de ensino superior no município de Porto Velho sobre educação à distância. Qual que é a percepção que eles têm da educação à distância? Que impacto tem isso na sociedade, na forma de ensinar? E por último, um livro do José Manuel Moran, que vale a pena a leitura, que é sobre novas tecnologias e mediação pedagógica. Como que a gente pode utilizar essas tecnologias para mediar o processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, a nossa disciplina envolve 4 tópicos:
principalmente voltado ao uso de tecnologia, o processo de mídias e comunicação, como que essas tecnologias podem ser assistivas ou favorecer com que a maior parte das pessoas tenha acesso ao conteúdo, e também a questão da mídia informática com os recursos da internet, da web. O que é web? Web 1.0, 2.0, 3.0, certo? E para complementar, nossas 3 avaliações, um plano de aula, uma ferramenta e um estudo bibliométrico da temática que vocês já elencaram lá na disciplina de metodologia. Com isso eu encerro a apresentação e na próxima aula a gente já começa com o conteúdo. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.